Meu vizinho tá com a TV, tá? Na alturas. Bem, vamos lá. Começando a segunda parte da nossa aula, né, de pesquisa operacional simulação. Começou a gravação, então a gente tinha parado aqui na etapa da experimentação, né, pensando no estudo de um projeto de simulação. A outra etapa, eu acabei de ver que eu acabei não trazendo aqui, mas é aquela etapa da tomada de decisão, né? Ou seja, tudo que foi produzido até então é olhar para aquilo com um olhar analítico, tá? E decidir o que fazer, né? Vai implementar a ideia, vale a pena, vou ter benefícios, não vou ter tão benefícios quanto eu esperava, mas eu quero implementar assim mesmo, e decisões. Decisões, então, a última etapa é o desfecho, né? É o desfecho do estudo como um todo, né? E quais as vantagens disso tudo aí, tá? Que eu estou listando aqui algumas, né? Não que sejam as únicas, tá? Mas a realização de um estudo como esse, cumprindo todas essas etapas metodológicas que eu apresentei aqui, tá? Podem permitir a visualização do comportamento do sistema de uma forma holística, ou seja, ampla, geral, eu consigo olhar o todo de uma vez só e ter uma noção do que vai acontecer, né, em todo o contexto. Isso permite a economia de tempo e de recursos, né? Então, em vez da gente executar na realidade, na prática, levaria mais tempo para a gente encontrar resultados, e a gente também evita de gastos, né? Recursos financeiros, mão de obra, de tempo, equipamento e dentre outras coisas. O uso de simulação é mais simples de implementar do que os modelos matemáticos tradicionais. Eu acho que aí tem até uma certa confusão, porque isso eu trouxe a frase do autor, mas a simulação é um modelo matemático. Talvez seja assim, esse tipo de modelo em relação aos outros usuais, talvez seja melhor. Seja melhor, é o que ele está dizendo. É possível utilizar diversas vezes o mesmo modelo. Então, a gente tem todo esse trabalho, né, que eu apresentei aqui, com essas etapas, mas isso só é feito, basta se fazer uma vez, porque quando se vai repetir o mesmo cenário, por exemplo, vou fazer uma análise de sensibilidade, e aí eu vou mudar um parâmetro, eu não preciso reconstruir tudo, né? A gente só muda aquilo que a gente está querendo e repete todo as demais etapas construídas. Dentre outras coisas, né, que são de vantagens, aqui são algumas. Mas nada é perfeito, né? Parece assim até agora que eu estou vendendo a melhor metodologia do mundo, né? E não é verdade, né? Nada é 100%, né? Nada é perfeito, tá? Como desvantagem, a gente lista aqui algumas, mas existem muitas outras também, né? Assim como tem muito mais vantagem do que as que eu mostrei em relação às desvantagens, também não é diferente. Existem outras. Aqui são algumas que o autor do nosso livro traz, por exemplo, exige muito mais conhecimento técnico, então as pessoas, vamos dizer assim, os profissionais envolvidos nesse tipo de trabalho, eles têm que ser muito bem capacitados, né? Então, a formação desses profissionais deve ser maior, deve haver um maior investimento na formação deles. Isso demanda tempo, mais custo, né, de investimento, desgaste, enfim, né, consumo de energia, mesmo humana. Como desvantagem também, a demanda com tempo de execução, né, apesar de lá nas vantagens eu dizer que reduz tempo, né, ou seja, obtém resultados mais rapidamente, mas também pode ocorrer, né, situações onde esse tempo ele demore mais do que a gente esperava. Não que ele seja ruim ou que ele seja maior do que se a implementação fosse real. Não, mas é que
digamos que ele não houve uma certa decepção, vamos dizer assim. O tempo não foi aquilo que eu esperava, sei lá, pode ser mais, pode ser menos. Foi tão rápido que eu não estava pronto para ver, sei lá, né? Resultados, eles poderão também ser inviáveis. De repente, eu construí todo esse aparato aí para fazer o estudo, e aí, de repente, eu vi como resultados aquilo que não dava para executar. Né? Por quê? Porque demorava demais, porque não tinha equipamento suficiente ou necessário, enfim, uma série de coisas que não tinha, não tem, né? E algo inviabilizava a execução do projeto, por exemplo. É possível, né? É possível. Tá? Isso em relação, pensando lá na implementação real. Mais uma vez, eu trago aqui uma listagem de aplicações, né, desses estudos, desses projetos de simulação de sistemas, tá? Onde elas são vantajosas, obviamente, tá? Mas, por exemplo, aqui no planejamento de sistemas inexistentes, que foi o caso da nossa situação geradora de aprendizagem até, né, tinha lá a ideia de produzir um novo produto, e aí não tinha linha de produção que eu pudesse reutilizar para essa produção. Então, eu teria que construir uma nova linha de produção. Tá? Então, na realidade, acho que foi até um detalhe que eu não falei, mas a ideia foi construída dessa maneira. Imaginou-se, né, que esse novo produto não poderia ser fabricado nas linhas já existentes, nas linhas produtivas já instaladas. Então, precisaria se construir uma nova. Uma aplicação vantajosa também em sistemas reais que são muito custosos, né? Então, em vez de fazer e pôr em execução, isso pode ser muito caro, então não dá para fazer assim, né? Tem muita coisa que não dá realmente, né? E aí, simulação é uma alternativa. Outra, quando a experimentação em sistemas reais for inadequada, né? Então, não dá para experimentar, que nem um exemplo super tradicional que eu uso para isso é, por exemplo, a produção de lâmpadas, né? Quando você quer testar a vida útil de lâmpadas, um determinado tipo de lâmpada residencial, né? Para ser usada em residências. E aí deseja-se verificar a vida útil das lâmpadas de um determinado lote. E aí esse lote todo é testado. É testado até a lâmpada queimar. O que vai acontecer no final? Não vai ter lâmpada para vender, porque usou todo o lote, e todo o lote foi testado até o momento de falha, né? Isso quer dizer o quê? Supondo que né? Não tem, quer dizer, não tem como destruiu, né, o produto, destruiu o produto. E aí, num caso desses, é claro que esse é um dos mais simples que existem, mas eu sempre lembro dessa situação. Em situações experimentais desse tipo, que não valem a pena, pode fazer a simulação. Sistemas muito complexos, onde não é possível aplicar um modelo mais simples ou um modelo analítico, né, um modelo prático. E também em situações onde a implementação de modelo analítico for viável, no entanto, muito trabalhosa. E isso vai demandar muito mais tempo do que se tem à disposição, né? A gente também tem que pensar que quando a gente está no mercado de trabalho, muitas vezes o tempo que a gente tem disponível para executar os projetos ou realizar algum trabalho, ele é curto. Ele é muito curto. E aí, tipo, se o meu chefe disser, você tem 30 minutos para me entregar um relatório, né, sobre determinada situação. Você vai me dar todas as alternativas possíveis de resolução dessa situação. Imagina, se eu só tenho 30 minutos, aí eu vou lá simular, verificar, coletar dado, ligar para o fulano, beltrano, ciclano, não sei o que, blá, blá, blá. Passou os 30 minutos. Né? Então, a gente tem que sempre também focar. Lembra que lá no começo, em algum dos slides, eu apresentei a questão do tempo, né? Um fator importante para modelos de simulação, implementação de modelos de simulação, porque tudo depende do tempo, né? Então, o tempo vai depender muito do tempo que a gente tem à disposição para executar as atividades, né? E o projeto de simulação não é diferente.
Quanto menor o tempo, mais rápido eu tenho que executar essas etapas da construção desse projeto, né, para ter resultados mais rapidamente. Aqui é uma figura que está, inclusive, no nosso livro-texto. Tá? Essa figura ela faz uma classificação, apresenta uma classificação dos modelos de simulação, tá certo? Que eles se subdividem, obviamente, por determinados aspectos que eles possuem, né? E aí a gente está considerando aqui isso como partindo do que a gente está chamando de sistemas, né? Porque a gente vai pensar na modelagem de simulação em sistemas, e aí a gente, nesse momento, ainda considera como sistemas os contextos, os ambientes, os problemas onde a gente deseja executar alguma ação, tá? E aí, existem os sistemas ditos estáticos e os sistemas ditos dinâmicos. Os sistemas estáticos são aqueles onde a situação é perfeitinha, né? Até utópico isso aí, né? Onde as coisas já são postas e elas não podem ser alteradas, tá? E os dinâmicos não. Os dinâmicos são aqueles que podem mudar, né? Os seus parâmetros. Dentro dos dinâmicos também há uma subdivisão em determinísticos e aleatórios, e é exatamente aqui que entra a questão da escolha dos modelos matemáticos, né? Lembrem que a simulação ela é uma técnica quantitativa, ela é um método quantitativo. E aí o que considera a variação são os aleatórios e os que não consideram variação, né? A não ser variação que a gente já tem, já vai levar em conta, vai considerar, são os determinísticos, tá? Aí os determinísticos param aqui, mas os aleatórios ainda são possíveis de serem subclassificados, que podem ser classificados em contínuos e discretos. Obviamente, isso aqui vai depender do tipo de dado que a gente está analisando. Contínuo é quando a gente trabalha com informações de volume, de distância, de tempo, né, de comprimento, distância, acho que eu já falei, velocidade, aceleração, coisas que são mensurações ou medições, tá? Quando a gente usa esse tipo de informação para alguma etapa ou para toda a etapa da produção, da realização do modelo, né, a gente está dizendo que o modelo ou o sistema que a gente está simulando, ele é do tipo aleatório contínuo. Tá? Se a gente está simulando contagens, ocorrências, proporções, assim, percentual de defeituosos numa linha de produção, coisas do tipo assim, que a gente pode estimar, né, numa produção diária, semanal, mensal, que seja, a gente vai trabalhar com modelos aleatórios discretos, tá bom? Então, basicamente, onde a gente vai ficar são nos modelos dinâmicos, tá? Dentro da nossa disciplina, a gente vai permanecer aqui dentro dos modelos dinâmicos, tá? A gente vai apresentar alguns casos determinísticos, outros aleatórios, e aí quando a gente for lá para a teoria de filas e para a cadeia de Markov, a gente vai ver essa classificação aqui, em contínuos e em discretos. Deixa eu ver, tá. E aí, a gente pode fazer, a partir de tudo que foi apresentado até agora, a classificação de acordo com o objetivo do estudo que se tem, tá? De acordo com o objetivo do estudo que se tem, do estudo de simulação, né? A gente pode fazer um estudo de simulação ou a elaboração de um projeto de simulação para fazer previsão, prever produção, prever a mão de obra necessária, prever ganhos, prever investimento, financiamento e, enfim, uma série de outras coisas. Mas, a depender do objetivo, a gente pode também fazer um estudo de simulação para investigar alguma situação, alguma ocorrência de problemas que a gente não está conseguindo encontrar a fonte do problema, né? Ou outra coisa investigativa. Também é possível, a depender do objetivo do estudo de simulação, a gente
produzi-lo para uma comparação. Lembra quando eu dei um exemplo do que eu tô aqui simulando e estou ali de olho no meu concorrente e vendo como que ocorre lá com ele? Estou querendo comparar para tentar verificar, né, se eu estou em melhor desempenho que ele, eu posso ficar em melhor desempenho que ele ou não, coisas assim. Tá? Então, são essas as 3 possibilidades que a gente pode classificar os objetivos de um estudo de simulação. Tá? E aí, a gente, lembrando lá naquelas etapas do projeto, a gente pode considerar que dentro daquilo tudo lá e daquelas subetapas ou daquelas tarefas dentro de cada etapa, envolvem componentes ou entes que são aqui descritos, tá? As variáveis que eles chamam variáveis de estado são as informações de entrada ou os inputs, né? As entidades, que são nada mais do que os fatores influentes, atributos também são fatores influentes, então, basicamente, aqui são sinônimos, talvez os atributos sejam aspectos que a gente, intrínsecos, ou seja, aqueles que a gente não consegue mudar, mas que fazem parte do contexto e que a gente precisa levar em conta no momento da execução. Por exemplo, recursos, o que eu tenho disponível para poder desembaraçar essa história, tá? Os processos, como que são as atividades que devem ser executadas para eu chegar lá no resultado que eu desejo, tempo, obviamente, né? Tempo simulado e tempo de simulação, que são basicamente a mesma coisa, e os eventos que podem ocorrer, ou os que eu devo levar em conta, né? Para realização das tarefas, né? Do projeto como um todo. E aí, a gente já vai terminar. Deixa só eu verificar aqui se é isso mesmo. Acho que eu corri demais agora nessa parte, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Falta pouco. Voltando lá na situação problema, lembra que tinha uma empresa que estava querendo construir um novo produto, fabricar um novo produto, uma indústria, né? Fabricar um novo produto. E aí ela precisava planejar uma nova linha de produção. Então, para isso, você, né, a situação problema sempre faz uma invocação de cada aluno para que vocês interajam com a situação, para que vocês pensem a respeito sobre isso. Então, um dos focos dessa situação, essa situação problema especificamente, tinha como intenção a detecção de gargalos para essa nova linha de produção, né? Então, vamos ver como que é possível resolver. Então, eu trago aqui já a resolução dela, tá? Mas é importante que vocês analisem e pensem, e também que vocês discordem dessa resolução, porque não é uma resolução minha, é a resolução que o autor do nosso livro-texto traz. E a gente não obrigatoriamente deve concordar, pode concordar com ele, ou só deve concordar com ele, né? Porque é a visão dele, né? A gente pode ter outra visão. Então, vamos lembrar. A situação problema era uma empresa que queria produzir um novo produto e ela tinha a intenção de instalar uma nova linha de produção, pensando que as linhas que estavam ativas naquele momento do surgimento dessa ideia não poderiam ser utilizadas. Tá? Os engenheiros de processo pertencentes àquela indústria, eles tomaram conhecimento de um sequenciamento de operações de produção e de movimentação de peças apropriado para que o produto fosse viável, né? Pudesse ser produzido. E aí, você, né, como agora personagem ativo dessa situação, é responsável por produzir um relatório preliminar. Lembra lá do estudo de simulação. Pensa naquelas etapas que você foi apresentado e que você pode utilizar para construir um documento oficial para apresentar para os interessados, né, os stakeholders, né, com dados para modelagem de sistema em estudo. Então, vamos ver como que eu posso implementar essa ideia a partir de uma linha produtiva, né? Qual é o planejamento de produção que eu tenho que fazer para colocar isso em prática,
Para isso é preciso fazer levantamento de informações, lembra? Que são importantes para o sequenciamento desse processo aí se tornar viável. Saber como que a linha produtiva vai fazer o corte, se for necessário, né? O torneamento, o frisamento, a retífica, a embalagem, né? Se for uma peça automotiva ou coisa do tipo assim, ou não. As informações que possivelmente devem ser coletadas são o tempo de processamento, né? Depois de todas aquelas atividades que eu apresentei aqui, possíveis, né? Se forem necessárias. Listaram, né? E disseram, isso aqui tem que fazer, isso aqui tem que fazer, isso aqui também, ou não, né? Em cada equipamento. Tempo da participação de cada colaborador lá na linha de produção, né? Aí tem que pensar no movimento das peças. Lembra que a gestão da produção, ela tem uma área que faz estudo dos movimentos, né? E é justamente aí o estudo dos movimentos onde entra essa parte aqui que está sendo descrita aqui. E isso parece bobagem, mas não é. Né? Se vocês procurarem, forem buscar literatura que trata desse assunto, vocês vão ver que é extremamente importante fazer uma análise disso aí, né? Porque isso pode retardar todo um processo produtivo se forem feitos mais movimentos do que os necessários. Isso me faz lembrar um exemplo quando eu vi, eu acho que até mesmo na disciplina de gestão da produção, quando eu lecionei ela uma vez. Tinha um vídeo que foi, em algum local, estava um link lá, eu fui assistir, falava de uma indústria, aquelas indústrias de alimentos, de frango, né? Que fazia o frango, cortava frango para vender, né? Para ser alimento, né? E aí tinha lá todos uns movimentos que tinha que fazer do corte, né? Para desossar, ou então só para cortar mesmo as partes, né? As asas, as coxas, sobrecoxas, o peito, não sei o que, não sei o que. Isso tudo era pensado, tudo era planejado. Porque tem que cortar de um jeito, fazer assim, empurrar para ali, levar para lá, não sei o que, tem que ser assim, não pode, existem os movimentos apropriados. Eu achei incrível isso. Achei incrível porque eu jamais pensaria, né? Eu que nunca trabalhei em linha de produção, né? Nunca sequer trabalhei em indústria, então não tinha essa visão. Não tinha essa visão dessa importante. Me fugiu até o termo. Dessa parte importante do processo produtivo, tá? Pronto, agora é isso, assim, isso aqui foi só uma pincelada, né, do que, como essa situação pode ser resolvida a partir do que a gente apresentou nessa aula. É sempre assim, as situações, problemas, elas são elaboradas para que a gente possa utilizar o que a aula trouxe para nós, né, para solucionar a situação. Tá? Essa é a metodologia da aprendizagem baseada em problema, que é uma metodologia ativa de ensino, né, que as instituições estão usando bastante aí nos seus métodos acadêmicos. Itens essenciais, né, que poderão constar nesse relatório: o nome, o código de um novo produto, já para documentá-lo, né, o sequenciamento dos processos fabris, os tempos, mais uma vez, né, lá dos movimentos, dos processamentos em cada etapa da linha, quantas peças poderão caber nos containers, a depender do tamanho, os intervalos de tempo sobre as movimentações, e é isso aí, tá? No nosso livro-texto também tem uma parte que ele chama de avançando na prática. Avançando na prática é mais uma situação, problema, muitas vezes associada com o que o livro-texto apresenta na situação problema, mas às vezes não. Então, a ideia é a seguinte: suponha que uma fábrica deseja aumentar a sua produtividade, reduzindo o tempo em que as peças ficam paradas. Né? Lembra que lá, eu não trouxe ali na resolução, mas falava de gargalo também, né? É que eu acabei não descrevendo, possivelmente porque o autor aqui também não descreveu, mas eu lembrei agora. Né? Então, peça parada é prejuízo, né? E aí a intenção é
o que surge como gargalo, né? Então, vamos já mais uma vez falar de gargalo. A empresa pensa em duas estratégias para evitar isso, porque peça parada é prejuízo. Quer comprar uma nova máquina ou então implementar um novo sistema de troca rápida de ferramentas para que o movimento ele seja dinâmico. De que forma seria possível utilizar uma simulação para decidir entre as alternativas pensadas? Que alternativas? Essas duas que estão aqui listadas. Investir em novo equipamento ou então em um novo sistema de troca de ferramentas, né? Já considerando o que se tem, né? Então, é possível fazer um estudo, pode-se utilizar métodos de simulação para verificar qual é o melhor, o mais viável dentro das possibilidades, dentro do contexto ali, né? Então, olha só como solução, como sugestão de resolução, né? Construir um modelo que melhor represente o sistema para cada uma das duas alternativas, e aí fazer uma comparação. Lembra lá dos objetivos do estudo de simulação? Este aqui é um que é para comparação, né? Simula para uma possibilidade, simula para outra possibilidade e compara. E aí, a depender desses resultados, né, do que se quer ali, lá dos indicadores, dos índices obtidos, se decide qual deles utilizar. É possível que uma das decisões seja não usar nenhum dos dois, porque não satisfez o que se esperava, por exemplo, ou um ou outro, né? Ou então, às vezes, eles sejam equiparáveis. Então, aí fica a critério, tanto faz, ou um ou outro, né? Cenários possíveis de resultados. Testagem, para cada alternativa do modelo construído a partir da alteração de variáveis. Isso é uma análise de sensibilidade. Fazer lá uns ajustes e aí rodar o modelo, outros ajustes, rodar o modelo e ver o que acontece. Avaliação de resultados obtidos para cada uma dessas alternativas, que é o que eu já citei. Documentação de todo esse trabalho, né? Se a gente não documentar, a gente não está mostrando serviço, né? Então, por isso que é importante a produção de relatórios de desempenho com todos os resultados encontrados e a decisão, né? Que aí são os gestores quem decidem. Nós, como técnicos, né, profissionais ali da parte mais operacional, podemos, obviamente, sugerir, dado todo o conhecimento que obtivemos ali, né? Então, melhor é esse aqui, mas a gente sabe, né? Os gestores são quem decidem. E aí, para finalizar nosso encontro, né? Vamos só relembrar o que a gente viu até agora, né? Ou o que a gente viu nessa aula. Apresentamos definição de simulação, falamos das etapas de um estudo de modelagem por simulação, falamos sobre as vantagens e desvantagens, como eu disse, nada é perfeito, então, até esse segundo ponto, tudo que eu estava apresentando parecia que eu estava apresentando o mundo perfeito, né? Mas a gente precisa cair na real. As coisas não são perfeitas, não existe perfeição no mundo real. Aplicações de simulação, mostrei lá alguns exemplos, né? Falei dos tipos a depender dos objetivos, né? Das componentes, eu listei lá um monte de elemento que fazem parte, compõem todo esse trabalho, né, que é o estudo de modelagem por simulação, certo? E aqui são as referências, né? Basicamente, eu retirei do nosso livro-texto, que é esse aqui, é do professor Aoki, né? E aí dentro dele tem essas outras duas que ele utiliza e que eu trouxe aqui em algum slide da nossa aula. E é isso aí, galerinha. Até a próxima aula, tá? Que é na semana que vem. Bem, ninguém falou nada sobre a minha proposta de aula prática, então eu entendi que todos concordaram que a aula prática seja feita no dia 1º de setembro, no horário de aula. Certo? Então é isso aí. Muito obrigado, boa noite a vocês. Então, nossa aula está encerrada. Boa noite, professor.